Nesse vídeo, você vai tirar algumas dúvidas que normalmente permeiam a cabeça de muitos desenvolvedores. A gente vai falar sobre o Go realmente é uma linguagem muito rápida, o que é resiliência, o que é idempotência e como que a gente define rapidamente, em poucas palavras, o que é a famosa arquitetura hexagonal. Então, se você quer entender essas principais linguagens, esses principais conceitos, para que você consiga trabalhar com grandes aplicações, em grandes projetos, para você não ficar boiando numa entrevista, para que você consiga realmente aplicar cada vez mais esse conhecimento no seu trabalho do dia a dia, fica comigo, porque a gente vai falar de tudo isso hoje. Então, roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e hoje a gente tem aí mais um quadro de perguntas e respostas para falarmos sobre 4 tópicos aqui com a gente, que na minha opinião e realmente são muito importantes para você que quer trabalhar em grandes aplicações, legal? Mas antes de a gente ir direto ao assunto, eu gostaria muito, mas muito mesmo, de pedir para você dar um joinha nesse vídeo, ativar as notificações não, né? Se inscrever no canal e ativar as notificações. E também a gente tá com as matrículas abertas, inscrições abertas para você poder participar da imersão Full Stack Full Cycle. São 7 dias totalmente na faixa para que nós possamos aprender mais sobre desenvolvimento de grandes aplicações. Então o link tá aí na descrição e bora que bora, meu povo. Sem mais delongas, vamos falar aí sobre essas nossas perguntas aí que normalmente vêm dos nossos alunos e tudo mais. Então vamos nessa. Pergunta número 1. O que é resiliência? Galera, eu acho resiliência uma palavra muito chique na realidade. E direto a gente vê desenvolvedores falando que tem que aplicar resiliência, que a aplicação tem que ter resiliência. Mas no final das contas, o que é resiliência no final das contas? Na minha opinião, tá? Resiliência é uma estratégia que você adota nas suas aplicações para que elas consigam, tá? Funcionar mesmo quando ela esteja em volta de um ambiente que não está funcionando direito. O que eu tô querendo dizer é que muitas vezes as nossas aplicações, elas estão com problemas, às vezes a gente não tem acesso ao banco de dados, às vezes o sistema de mensageria caiu, às vezes a API que ela tá chamando externa caiu. Então como que ela vai conseguir se virar em um ambiente que não está favorável para ela? Normalmente a gente tem uma imagem muito famosa aí que mostra uma árvore torta e daí fala assim nessa imagem: resiliência, você dobra ou quebra. Olha só que interessante. Então muitas vezes você tem que se dobrar para não quebrar. Então você se dobrar significa que você está se adaptando ao mundo que você está naquele momento. A situação é aquela e como que você vai se virar. Então um software resiliente é um software que pensa, que tem plano A, B, C, D, E, de tudo que pode dar errado para ele ter um plano, para ele conseguir se organizar e se manter no ar enquanto esse mar de má sorte que ele está vivendo volte ao normal, beleza? Então, isso aí é resiliência. Show de bola? E agora vamos para nossa pergunta número 2. A linguagem Go realmente é a mais rápida que as outras? Ela é mais rápida que as outras? Então vamos lá, galera. Vamos desmistificar um pouco essa parada, porque o lance é o seguinte: eu trabalho com Go já faz um bom tempo, tá? E realmente, Go é uma linguagem extremamente performática, ponto. Tá? Agora, ela não é extremamente performática à toa, mas isso não significa que ela é a linguagem mais performática do mundo e que ela deve ser usada para todos 100% dos casos, tá? Eu vou falar 2 motivos aqui o porquê que ela é extremamente performática. Um motivo é porque ela é compilada. Só pelo fato dela ser compilada, ela vai ser muito mais rápida do que grande parte das linguagens que são interpretadas, tá? Então isso aí já é muito claro pra gente.
tá? Um outro ponto que faz com que a Go pareça que ela tenha muito mais performance, inclusive nos resultados que ela acaba trazendo, é o seguinte: a Go, ela trabalha muito com threads, tá? E o que acontece? O threads, ela vai permitir você realizar diversas tarefas ali, meio que ao mesmo tempo, principalmente quando você está rodando com múltiplos CPUs. Então, ao invés de, por exemplo, você chamar uma API, depois chamar outra, depois fazer isso, depois fazer aquilo, o Go consegue meio que fazer tudo isso ao mesmo tempo, de uma forma muito rápida, tá? E isso aí é devido a um recurso que ela tem, tá? Onde esse recurso a gente chama de Go Routines, mas esse recurso, no final das contas, são threads que são gerenciadas pelo próprio runtime da Go. Normalmente, quando você trabalha com threads em outras linguagens, o que acontece? Essa thread, ela vai ser gerada pelo sistema operacional. Somente para que você comece a brincar com essas threads, você já tem 1 MB de memória aí de cara. Então, o custo computacional é muito alto. No caso do Go, quando ele gerencia suas próprias threads, sem precisar fazer uma syscall para o sistema operacional, você vai ter 2K. Então, você vai conseguir, no final das contas, rodar ali milhares e milhares de threads mesmo, fazendo com que a sua aplicação ela consiga aproveitar muito mais as suas CPUs e tudo mais. Além disso, o Go tem muita coisa que já vem na linguagem, né? Trabalhar com recursos de rede, trabalhar com um monte de coisa que outras linguagens às vezes precisam, vamos dizer assim, de bibliotecas externas. Então, eu acredito que isso faz com que Go seja uma linguagem extremamente performática. É a mais performática do mundo? Não. Ela tem defeitos? Tem, como todas as outras linguagens. Vai resolver a nossa vida toda? Não. Mas é uma bela de uma linguagem e eu recomendo você aprender. Beleza? E vamos lá, então, agora para nossa pergunta número 3. O que é idempotência? Nossa, que nome muito louco, né? Hoje a gente está falando de resiliência, está falando de idempotência. Vamos lá. Esse conceito de idempotência, ele é muito importante, principalmente quando a gente está trabalhando com aplicações distribuídas, principalmente quando a gente está trabalhando, sei lá, com message brokers e coisas desse tipo. O que acontece é o seguinte, pessoal. Vamos imaginar que eu recebo que eu tô lendo ali numa fila, por exemplo, e eu recebo um pedido de depósito. Beleza, depósito de R$100. E daí, de repente, eu recebo a mesma mensagem ali de R$100. Mas é a mesma mensagem, tá? Inclusive com o mesmo ID. Se você não prestar atenção nesses detalhes, você vai fazer 2 depósitos ali na sua conta. Por quê? Porque você recebeu 2 mensagens e tá tudo ok. O que é a idempotência? A idempotência, ela faz com que você tenha um mecanismo de evitar que você realize, tá, coisas repetidas, para que você evite gastar recursos computacionais, mas também que evite você gerar um caos no seu software. Imagina, veio uma mensagem da seguinte forma: você vai lá e fala assim, olha, amor, desliga o fogo, tá? Mas quando eu tô indo lá para desligar o fogo do fogão, meu filho já tinha visto e desligou. Eu vou chegar lá e de novo apertar o botão para desligar o fogo? Não vou. Por quê? Porque o fogo já foi desligado. Então, idempotência evita com que a gente realize tarefas mais do que uma vez, sendo que essas tarefas já foram realizadas. Hoje em dia, você tem que tratar idempotência para tudo. Chamadas de API, chamadas, leitura de filas, envio de mensagens. Para tudo você tem que se ligar para que você não faça coisas repetidas. E, muito pior, que você não processe informações repetidas, sendo que essas informações, elas são da mesma forma. Então, toda vez que você está falando que a sua aplicação, ela tem que ser idempotente, é porque ela já está partindo do princípio que ela consegue tratar informações que eventualmente acabam vindo repetidas ou alguma coisa nesse gênero. Beleza? E agora, vamos aí para nossa 4ª e última mensagem, né? A última pergunta. O que é, em poucas palavras, arquitetura hexagonal?
olha só, tem gente que coloca a gente numa saia justa, né? Como que eu defino arquitetura exata? Que o melhor nome para essa arquitetura, suposta arquitetura, também é conhecida como Ports and Adapters, ou seja, portas e adaptadores. Por que disso, né? O porquê que portas e adaptadores é um nome tão importante aí nesse caso? Porque hoje em dia nós temos muita mania de fazermos coisas extremamente acopladas. Então eu vou falar com um banco de dados, eu crio implementações específicas para aquele banco. Eu vou enviar um e-mail, eu faço uma implementação totalmente explícita para aquele tipo, para aquela API que envia e-mail. Eu vou, por exemplo, mandar uma mensagem, eu crio meu message broker totalmente específico a minha implementação para falar, sei lá, com o RabbitMQ. Então, ao invés de você ficar criando implementações totalmente específicas do mundo externo que vai se plugar na sua aplicação, a ideia da arquitetura hexagonal é que no final das contas você crie uma porta, tá? Imagina como se fosse uma tomada, né? E qualquer outro aparelho que se encaixar exatamente naquela tomada vai poder utilizar aquele recurso, entendeu? Então, ao invés de eu fazer uma implementação específica para o banco de dados X, o que eu faço? Eu crio uma porta, uma interface ali, que mesma coisa para o servidor de e-mail, mesma coisa para qualquer coisa que se encaixe de fora no seu sistema. Então, assim, a ideia da arquitetura hexagonal nasce para que quando o mundo externo quiser falar com você, fique muito mais fácil você intercambiar. Você não fica criando, você não fica, vamos dizer ali, focando em implementações, você fica ali focando, no final das contas, em abstrações ali no seu ponto. Uma observação aí, tá? Que se você perceber, né? Essa história de criar adaptadores, de se organizar dessa forma, fazer a implementação, muitas vezes está muito mais ligado a design de software do que necessariamente a arquitetura. Depois, se você quiser, a gente pode até marcar um bate-papo para falar sobre as diferenças de design e de arquitetura de software, tá? Mas, de forma hexagonal, não. De forma geral, essa é a arquitetura hexagonal. Ports and Adapters. Você cria portas com adaptadores e os sistemas conseguem se plugar na sua aplicação de uma forma mais tranquila e você deixa a sua aplicação muito mais intercambiável com o mundo externo. Fechou, meu povo? Bom, galera, o lance é o seguinte, se esse vídeo gerou algum valor aqui para você, eu gostaria muito, mas muito mesmo, de pedir para você deixar um joinha, se inscrever no canal, ativar as notificações, se inscrevam também, o link tá aí embaixo para você participar com a gente da imersão Full Stack, Full Cycle 100% na faixa. Maravilha, meu povo? Então, até o nosso próximo vídeo aqui no canal Full Cycle.